Hello, everybody! Vamos lá, né? Então, agora sim, agora sem eco, a teacher falando com vocês. Tava com um pequeno probleminha, agora tudo ok. Então, vamos lá para a nossa aula do zero de inglês. Então, quando eu fiquei sabendo que ia ter esse projeto do zero, eu fiquei muito animada, mas muito animada mesmo, porque o que eu mais ouço é assim: teacher, como que a gente vai fazer para poder aprender inglês? E se eu nunca souber? E se eu nunca estudei? E se eu já estudei um pouco? Então, são várias perguntas que eu vou mostrar aqui para vocês, que vocês ficam ansiosos para responder. Deixa eu falar um oi aqui no chat, né, pro pessoal. Já agradecer cada um que está aqui presente para assistir. A Letícia está sempre aí com a gente. Letícia, um beijo, boa aula para você, uma aluna super aplicada. O Célio também, a Alane, o Pedro Henrique, o Jobert, o professor Saulo falou um oi. Saulo, muito obrigada por você sempre estar passando por aqui, gratidão. A Roberta Rossetti está aí ansiosa. Robertinha, um beijo para você, uma aluna preciosa do meu coração. Você vai ver o tanto que você vai aprender hoje. O Davi Cerqueira, Davi Fidelcino, a Cátita, o Wilson, a Cristiane Fonseca, Lucas Borba. A professora Priscila Lima falou um oi. Priscila, beijo. A Riane, o Davi, enfim, todos vocês que estão aí, quem não falou oi no chat, quem está aí presente para poder assistir, vocês vão ver o tanto que vai ser legal. Então eu consegui reunir todos os conteúdos. O que a teacher fez? Como o projeto chama realmente do zero, o que a teacher fez? Eu peguei tudo que você precisa de estrutura e coloquei reunido nesse PowerPoint. Então, é geralmente isso, igual vocês estão dizendo aí, ó, que estão ansiosos, que querem aula, vai ser isso. Então, eu vou explicar para vocês por que você fica estudando o verbo to be 1000 anos, né, a vida inteira. Por que tem estrutura que é mais simples do que a outra? Por que o vestibular cobra de você certas estruturas que são mais complicadas? Por que você tem que estudar gramática, mesmo você sabendo que você só vai ter que ler os textos? E qual é o ponto principal da gramática de cada coisa? O que é um adjetivo, um advérbio, uma preposição? Quais preposições são mais usadas? Na verdade, esse curso Inglês do Zero serve para qualquer pessoa, para qualquer curso, para qualquer carreira, para qualquer concurso, para a sua vida. Porque a teacher vai fazer um apanhado geral que vai te ajudar no seu vestibular e na sua vida inteira. Para uma entrevista, para uma viagem. Então, hoje, você vai ter uma noção geral de tudo que você precisa, como diz o próprio nome, do zero, para que você saiba um básico central, uma ideia, tudo que é relevante em língua inglesa. A teacher pulou o slide. Eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aí no chat já me conhecem. Quem está aqui assistindo provavelmente já conhece as aulas da teacher. Mas eu coloquei aqui que tem o Teacher Andréia Bello, que é o meu Instagram, onde eu respondo perguntas também lá no Direct. Tem gente que curte, vê as dicas. Eu coloco dicas de vestibulares, de concursos, carreiras militares, verbos, phrasal verbs, expressões. Tem também o meu canal do YouTube, Teacher Andréia Bello, onde a teacher recorta pedacinhos de vídeos dessas aulas que eu dou e coloco lá dicas preciosas para vocês. E agora, uma novidade. A teacher, junto com a equipe, a gente formou uma equipe e fizemos o nosso canal do Telegram, Teacher Andréia Bello, para colocar dicas de inglês. Então, a teacher coloca lá desafios para vocês, verbos que são importantes, tudo que você precisa saber no canal do Telegram Teacher Andréia Bello. Então, espero que vocês tenham uma excelente aula. Eu quero desejar para vocês mesmo que tenham bastante pergunta, porque hoje eu vou solucionar todas. Eu estou aqui olhando o chat. Felipe Coelho chegou. Felipe Coelho, beijo. Felipe Coelho, acabei de falar para todo mundo que sirva para você e para todo mundo que essa aula serve para qualquer prova de qualquer nível que você tenha de inglês. Porque se você sabe um pouco, na verdade, quem tem uma noção básica de inglês vai aproveitar muito mais. Por quê? Porque você vai entender o que você aprendeu e não compreendeu dentro do curso de inglês que você fez. Se você não tem tanta noção, vai ser muito conteúdo. Mas aí você fique esperto, porque nas próximas aulas, que a gente tem várias aulas gratuitas, simulados, provão de bolsa. Então, fique esperto que tudo que vier pela frente, para você participar e ficar de olho com o método que a teacher oferece, que você realmente aprende. O Felipe Coelho é nosso aluno, os outros que estão aí, que já são alunos, sabem que o método funciona e que a gente aqui no Estratégia resolve as provas dos últimos anos para poder propiciar que você realmente consiga aprender sim. E consiga, de fato, né, ser aí uma pessoa que consegue compreender um pouco de cada disciplina e principalmente no inglês. Então, a teacher vai colocar aí o projeto do zero. Olha as perguntas que geralmente os alunos fazem para mim. A teacher colocou aí na tela. Olha só. Inglês tem poucas questões na prova. É preciso mesmo estudar? O que é básico em inglês? Como aprimorar a leitura? Como aprimorar vocabulário? Como aprimorar o que eu sei? Deixa eu até colocar maior, que a teacher colocou aí as perguntas que eu mais escuto no decorrer do tempo. É o que o pessoal mais fala. Então aqui, teacher, eu só tenho poucas perguntas na prova, preciso mesmo estudar? Certeza, mas inglês é tão pouquinho. E se eu deixar de lado? E se eu contar com aquele curso de inglês que eu fiz, que eu já sei um básico? Gente,
São poucas questões, é a hora de você gabaritar essas poucas questões. Tem alguns vestibulares que uma é certa anula uma errada. E tem alguns vestibulares, concursos, né, provas de forma geral. E a maior parte do seu vestibular, se você consegue responder as provas de inglês, as questões que caiu lá na sua prova, o que acontece? Você garante aquele ponto. Às vezes uma de física que você se dá bem, estava muito difícil. Às vezes a matemática estava complicada e você estudou pra caramba. Às vezes história você conseguiu resolver muitas, mas tem uma que você ficou em dúvida. Se você pegar o que da questão do inglês, você vai resolver as de inglês. Por isso que a teacher fala que é tão importante, porque é uma matéria considerada difícil por alguns, simples para os outros, e é uma matéria que tem como você facilitar o caminho de compreender. Então tem uma técnica, tem uma metodologia. Não é possível que um adulto demora mais ou menos 2, 3, 4, 5 anos para aprender uma língua ou não aprende, faz curso e não aprende. Por que uma criança, por que um bebê, depois que ele anda, depois que ele completa 2 aninhos de vida, que ele começa a falar, ele fala rápido? Por quê? Sendo que a criança nem tem tanta responsabilidade, assim como a gente que é adulto, por que a gente demora tanto tempo para aprender uma língua? Não é possível. Então, no meu método, a teacher daqui a pouco vai fazer um mini currículo, eu estudei essas cognições do ser humano, por que a pessoa demora tanto para aprender uma língua e como que você disponibiliza uma forma que tem como você aprender de maneira mais rápida. Aí a teacher colocou algumas perguntas aí que vocês fazem, né? Que é isso daí, ó. O que é básico em inglês? Como aprimorar o vocabulário? Como ler mais rápido? Como fazer isso? Como fazer aquilo? Olha essa pergunta aqui, ó, típica. Muita gente pergunta isso aqui para a teacher, ó. No edital, teacher, está escrito leitura e interpretação de texto. Mas eu preciso também estudar a gramática? Como assim, teacher? Será que eu vou precisar mesmo de estudar? Aí é a hora que a teacher fala para você que sim. Por que você precisa sim estudar? Porque você garante, como a teacher falou. E além disso, além de você garantir os seus pontos, tem mais uma coisa que a teacher vai falar para vocês. Lá está escrito que vai cair interpretação de texto. Só que, por exemplo, lá na interpretação de texto, agora mesmo a gente vai ver várias perguntas. Tem lá um texto, sei lá, falando de hipismo. E aí tem lá a comissão, igual a Titi colocou no simulado, né? Tem uma comissão, decidiu que vai entrar um membro mais para poder, né, ajudar a selecionar os melhores cavalos, blá, blá, blá. Aí fala que a segunda pessoa que entrou naquele comitê foi a pessoa que foi a mais dedicada. Quando usou a palavra second, the second person that was elected, duas coisas. Usou second, que é o número, segundo. Então não falou two, falou second, foi o segundo. Então se perguntar para você se teve uma certa ordem, sim, porque você sabia esse numeral. Falou que a eleição já aconteceu. Com o verbo elect, ficou elected, com ED no final, é uma característica do passado. Você já descobriria que sim, já aconteceu isso. Como a teacher daqui a pouco vai dar dicas do presente, passado e futuro. Então você fica no curso de inglês aí 4 anos para poder aprender. 1 ano e meio, você vai ver o presente, do e does, começa com to be, passa pelos verbos regulares e irregulares, tem que decorar a tabela. Não. A gente tem uma forma de aprender mais facilitada que a teacher vai mostrar para vocês. Então, com o nível intermediário de inglês, eu consigo fazer uma boa prova? Sim, você consegue fazer uma boa prova sim, se você tem um nível intermediário. Só que a questão é a seguinte, que é até a próxima pergunta. E o nível avançado, nem preciso preocupar? Tem gente que sabe inglês, que domina inglês, que já morou fora ou que já fez um curso completo. Só que nesse caso, você sabe falar inglês talvez, ou você sabe ler inglês, mas você não sabe resolver a questão. Você tem que saber o estilo do vestibular, o que ele pergunta para você. Tem vestibular que faz pergunta em inglês, tem vestibular que faz pergunta em português. A maior parte dos vestibulares coloca lá a questão assim, de acordo com o texto, podemos afirmar que... Na linha 3, você vai procurar lá na linha 3. Se fala assim, no último parágrafo do texto, afirma-se que é possível, papapá. Você vai lá no último parágrafo. Então, é muito de você ter essa malícia, esse domínio de resolver as questões também. Não é só saber a língua. E, às vezes, você acha que sabe porque você tem aquele inglês, ou com gíria, ou sem regras, ou você aprendeu para se virar, né? E não é bem isso que você precisa para a prova. Para a prova, você precisa de técnicas de resolução de exercício, qualquer que seja a sua prova. Você tem que saber bater o olho, como que você resolve, onde que você vai, qual é o ponto para você resolver. Certo? Por que o verbo to be é ensinado 1000 anos? É verdade que em inglês tudo é o contrário? Então vamos lá. Por que o verbo to be é estudado 1000 anos? Vou contar para vocês agora. Vocês não vão acreditar. Quem já é meu aluno às vezes já ouviu eu falar isso. Pensa comigo. Vamos fazer um raciocínio aqui. Olha só. Vamos falar o verbo escrever. Write. Quando você procura no dicionário, está escrito o quê? To write. Tem o to antes. Por quê? Porque está no infinitivo. Se a teacher falar, por exemplo, beber, eu falo drink. Mas aí o verbo vem no dicionário assim, to drink. Beber. Eu não posso falar I to drink, eu beber, mim beber, índio. Não, eu falo I drink.
O verbo olhar, look, eu falo I look. O verbo usar, eu uso essa caneta. To use, eu falo I use. Todos os verbos da língua inglesa, você tem ele com o tozinho antes dele. Quando você vai usar, você tira esse to e coloca ele na frase para fazer a frase afirmativa, no presente. Só isso. Todos que existem na língua, menos o verbo to be. Quer ver? Vamos falar vários verbos. Vocês podem até falar aí no chat os verbos. Ó, vamos fazer igual a teacher falou. To use, fica I use. To look, I look. To dance, que é dançar, I dance. To eat, que é comer, I eat. To walk, que é andar, I walk. To research, que é pesquisar, fica I research. To study, que vocês têm que fazer é estudar, I study. Todos os verbos, você vai pegar, quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Você tem o verbo, por exemplo, o que você faz muito, que é o to study. Você tira esse tozinho e coloca ele na frase. Só isso, menos o to be. Então eu falo I study, I look, I dance, I walk, I go, I travel, mas não é I be, é I am. Todos os verbos têm essa conjugação sem o to, menos o verbo to be. É por isso. Por que os professores não falam isso no curso de inglês? Então, o verbo to be é ensinado 1000 anos porque ele tem várias conjugações. Para I é I am, para she é she is, he is, e para you é you are, e o they é they are. Enquanto para os outros verbos, se a gente for falar, por exemplo, walk, que é o andar, I walk, you walk, they walk. Meu pai anda, my father walks. Aí coloco o Szinho porque meu pai é uma pessoa só. Aquela regrinha da terceira pessoa. Mas só, o resto tudo fica, você anda, you walk. Meus amigos andam, my friends walk. Todas as pessoas que eu conheço andam pela manhã. Everybody that I know walk in the morning. Então tudo fica walk, menos o verbo to be. Se for falar eu sou, não é I be, é I am. Se eu for falar ela é, não é she be, é she is. E se for falar eles são, não é they be, é they are. Viram? Então o verbo to be é estudado há muitos anos porque ele tem essa tendência, dessa divisão. Muito melhor você entender isso do que você decorar. I am, you are, he is, she is, it is. Você não precisa decorar, você tem que compreender a estrutura. Já se a teacher falar pra você assim, ó, o verbo subir é o verbo climb. Escreve climb, mas fala climb. Se você for falar que você vai subir uma montanha, subir a corda, climb. Como é que fala? Eu subo, I climb. Só. E daqui a pouco eu vou falar que quando você coloca no passado, coloca o EDzinho, a teacher vai continuar. É verdade que em inglês tudo é o contrário? Em inglês não é o contrário. Em inglês algumas palavras passam para frente porque tem um objetivo, como por exemplo, quando você vai fazer o adjetivo, você coloca a qualidade na frente. Daqui a pouco, quando eu falar de adjetivo, eu vou explicar isso melhor, vocês vão entender isso. Não é bagunçado. Na verdade, é uma língua que eu considero até mais tranquila, mais pobre. Por quê? Em inglês não tem oração sem sujeito, nem tem sujeito oculto e nem sujeito indeterminado. Então, em inglês, você não pode falar igual em português que eu falo assim, ó, ontem estudei bastante. Tem que falar quem estudou. Eu estudei bastante. Yesterday, studied. I studied a lot. Eu tenho que falar quem que estudou, tem que me manifestar. Então, tem que ser desse jeito. Então, não tem, por exemplo, roubaram o carro. Stole the car. Não. They stole the car. Quem roubou? Alguém roubou. Em inglês, tem que ter sujeito, verbo e complemento. Todas as frases, todas. Só tem um caso que não precisa de sujeito, quando é imperativo. Por exemplo, se a teacher falar para você, abra o livro, open the book. Fecha a porta, close the door. Então, quando você fala faça isso, faça aquilo, dando um conselho, você começa com o verbo só. Fora o imperativo, presente, passado, futuro, present perfect, present continuous, present simple, todos têm que ter o sujeito. Viram aí? Então, é tranquilo de você identificar, porque vai ter sempre uma pessoa que faz alguma coisa em determinado lugar ou hora. Vai ser sujeito, verbo, complemento. E, geralmente, o lugar, a hora vai vir no final da frase. Quer ver? O curso de inglês ensina assim pra você, ó. Family. Hoje nós vamos aprender família. Father, mother, brother, sister, cousin, grandpa, grandma, ou então grandmother, grandfather. Na outra aula vamos aprender lugares. Club, supermarket, bank, park, school, office, post office, gas station. Na outra aula vamos aprender agora como que fala de manhã. Morning, afternoon, night, evening, blá, blá, blá. Não, eu ensino tudo junto. Se você for falar que seu pai trabalha no banco de manhã, my dad or my father works in the bank in the morning. Ou my father works at the bank in the morning. Não quero repetir o in. Só isso. Você tem que colocar uma pessoa, tem que colocar uma ação, tem que colocar o lugar, tem que colocar o tempo. Vocês vão ver isso no decorrer aqui da aula com a teacher, ok?
Vamos lá então, continuando, a Titi colocou, é possível aprender inglês em pouco tempo? Sim, se você conseguir adquirir as suas técnicas, sim, é possível. Há um bom plano de estudo? O bom plano de estudo funciona? Funciona muito. Você tem que dividir, tem os nossos webinários aí ensinando como você se planejar melhor. Então faça um plano de estudo que abranja todas as disciplinas que você precisa, principalmente as que você tem mais dificuldade. Se inglês faz parte delas, coloca 1 hora por dia, ou coloca 2, 3 vezes na semana, 2 horas e meia por dia. Assista um webinário sobre planejamento de estudo, tem um que eu fiz com o professor Ismael e tem outros aí também, o Marçal fez um falando de planejamento de mapa mental, tem vários de cronogramas de estudo. Assistam porque vai ser bem legal para vocês também. Continuando, aí a teacher colocou aí para vocês, ó. Uma breve apresentação da teacher. Obrigada, Luana, por ter aparecido, professor Henrique também. Beijo para todo mundo que está aí no chat. Se tiver pergunta, vai perguntando aí, hein? Tá bom? A teacher colocou uma apresentação, nem precisa de eu ficar lendo isso aqui. Eu coloquei só para quem não me conhece, porque às vezes a pessoa viu na rede social inglês do zero. Quem que é essa teacher, né, que vai fazer esse inglês do zero? Que aqui nós temos uma equipe, né, de língua inglesa, tem a professora Fabiana, o professor Léo, a teacher Andréa Belo. Então, eu coloquei aqui só para vocês saberem como que por que eu me dedico, por que eu resolvi fazer esse curso de inglês do zero, por que eu resolvi trabalhar na estratégia, por que eu resolvi ser essa professora tão empolgada e que ama tanto dar aula. Então eu coloquei aqui que eu usei toda a minha experiência para preparar o material para vocês. Eu tenho graduação pela Universidade Federal de Goiás em Letras, que é o meu curso superior. Eu fiz uma pós-graduação pela PUC de São Paulo. Eu fiz também pós-graduação em Educação de Idiomas pela Universidade de Cambridge, através de uma bolsa de estudos que a teacher ralou para estudar, por isso que eu entendo você estudar muito para conseguir. Era gente demais, mas deu certo. Eu fiz também uma outra pós-graduação, que é uma especialização em didática e prática de língua inglesa em Londres, conveniado com a Oxford University. Fiz também Higher Education em New York, então morei um tempo em Manhattan para estudar. Para que isso? Eu estou contando isso para vocês, não é para falar que tem isso no currículo, não. É para vocês sentirem confiança. Porque eu fiquei muito tempo estudando e investigando a língua inglesa. Eu precisava entender por que demora tanto para um adulto aprender. Então eu fiz um curso aqui, um curso ali, defendi ali e montei a minha metodologia. Então, eu consegui uma certificação de Cambridge no FCE, CAE, esses testes, essas provas de Proficiency, Advanced, né, First Certificate, que eu fiz através da Escola Cultura Inglesa. Um MBA também, um Language Program pela FUB, que foi uma universidade em Berlim, apresentei meu projeto em 8 países. E tenho uma certificação também de um programa de imersão, sou também tradutora oficial, coloquei que eu viajei muito, participei de workshops e trabalhei em muitos eventos nessa função aí de professora. E aí coloquei que também sou especialista em professora de francês, mas a gente agora tem que se concentrar no inglês. Então, vou ajudá-la a resolver a prova de qualquer vestibular e qualquer prova. Então, contem comigo que a teacher estudou muito para conseguir reunir tudo e fazer uma metodologia e uma didática e prática tão facilitadora para você. Quem me conhece sabe disso, ok? Então, vamos lá. Que metodologia que a teacher usa? Eu geralmente faço o seguinte para você, só para você entender assim melhor como que a teacher trabalha, né? Metodologia diferenciada e prática, realmente a teacher faz essa metodologia diferenciada, vocês vão perceber, quando eu começar a falar, eu chamo de bizu, né, eu chamo de macetes, eu falo rápido, né, o pessoal tá falando aí, a Vitória, sim, a teacher fala rápido, Vitória, eu vou maneirar, tá bom? Vou falar um pouquinho mais devagar. Priscila, larga de ser boba, que é isso? Só tem fera aqui nessa estratégia, só tem os melhores. Então, a teacher fala que é diferenciado, não sou eu como professora de inglês, mas eu acredito que todos nós professores aqui do Estratégia, porque a gente tenta ensinar para o aluno, primeiro que a gente parte do princípio que aqui tem o ensino democrático mesmo no Estratégia. O Estratégia quer ajudar, por isso que tem as provas de bolsa, por isso que a gente ajuda tanto, oferece tantos descontos, cupons. Então a gente realmente quer ajudar. E nós, professores, passamos por uma seleção muito acirrada. Então, a gente, assim, ralou muito para conseguir esse trabalho. Por quê? Porque a gente queria realmente demonstrar uma forma diferenciada de trabalhar. Então, os nossos alunos falam que eles compreendem melhor. Então, não seria diferente com o inglês. Então, todos os professores aqui, eles geralmente propiciam esse aprendizado, né, para poder mesmo caminhar junto com o aluno. A gente praticamente pega na mão do aluno, ajuda, tanto no fórum de dúvidas, quanto nas nossas redes sociais complementares. A gente está sempre ali, ó, lado a lado com o aluno. A teoria é uma linguagem direta e objetiva. Então, a teacher tem muito essa característica. Quem me conhece pode falar aí. Eu tenho essa característica de direto ao ponto. Tem gente que me chama. A teacher Andréa é a professora do direto ao ponto. Teve um aluno que mandou para mim, foi bem curioso isso, né? Isso aconteceu hoje, pela manhã. Então, eu tenho milhares de exemplos, mas eu lembrei desse para falar para vocês. O aluno perguntou para mim qual era a diferença de I know e I do. Porque falaram para ele nas gramáticas que ele pesquisou no Google que os dois significam eu sei. E que
pode colocar em qualquer situação. Então, não tinha uma explicação da diferença do I know e I do. Até porque, quando você pergunta isso, do, eles levam só para a explicação de do e does dos auxiliares. E o know do verbo saber. E por que ele viu que as duas significam eu sei? Em frases afirmativas ou frases negativas. Se eu falo para você assim, ó, eu não consigo nadar, eu não sei nadar. I don't know how to swim. Você vai falar I do, eu sei, eu consigo. Então, quando você fala eu sei de algo que eu falei que eu não sei, você usa o I do, porque você está dando ênfase no verbo que eu usei. Vou dar outro exemplo. Eu não sei cozinhar. I don't know how to cook. O que é mentira, porque eu gosto de cozinhar. Inclusive, a professora Priscila também. Nossa, que chefe de cozinha. Então, ó, se eu falar que eu não sei cozinhar como a Priscila, I don't know how to cook. Então, how, né, Priscila does. Então, alguém vai falar I do, eu sei, eu sou bom. Você usa o I do para afirmar uma coisa que a pessoa negou. Agora, se eu falar assim, what's the name of that animal? Qual que é o nome daquele animal mesmo? Eu esqueci. I know. Então, você usa o I know para falar, eu já sei, eu sei. Então, o sei é do verbo saber. O do é para dar ênfase num verbo que já foi utilizado. Aí eu gravei o áudio e falei para ele, poxa, teacher, o que eu fico encabulado é que as gramáticas não explicam. E quando você explicou, ficou mais claro. Então, eu tento fazer isso. Às vezes a pessoa pergunta para mim a diferença do they are, que é o eles são, abreviado fica there. E aí parece com there, de over there. Se você falar onde você está, aqui ou lá, lá, there, aí o there, né, esse aqui, ó, essa pronúncia parece muito com essa daqui. Daí os alunos, por quê? São homófonos, eles têm praticamente o mesmo som na pronúncia americana. Na pronúncia britânica tem uns que falam there, mas a maioria das pessoas fala there e there. Por quê? Porque isso existe, igual em português tem sexta-feira e cesta de frutas. Igual nós temos pé, que é a parte do corpo humano, e pé da cadeira, que não é parte do corpo humano, mas faz parte, pé da mesa. Então tem essas coisas em todas as línguas. Tem isso em inglês, em francês, em espanhol, em alemão, em italiano, tem isso em toda língua. Então a teacher vai colocar direto e objetivo para você entender. Regras e conceitos de forma dinâmica, já deu para perceber que a teacher é acelerada, né? Então eu coloco dinamismo, criatividade mesmo. E coloco as questões mais cobradas nas provas, eu e os outros professores. Questões inéditas e também de provas anteriores. A gente aqui no Estratégia resolve as últimas provas para poder colocar as questões parecidíssimas, ou inédita quase igual da prova, ou as da prova, para você ter contato e ficar afiado. Vídeo aula com explicação completa, de forma criativa, nem precisa falar, quem me conhece sabe disso. Fixação através de resumos e esquemas, vou mostrar vários hoje. Tradução dos textos no final do material. O meu material eu coloco a tradução no final. Eu explico que não precisa de você traduzir, de você aprender a traduzir. Mas eu coloco para ser para você como curiosidade e aprimoramento. Se tem um termo que você não compreendeu muito bem, você não precisou dele para responder a pergunta. Você não precisou dele para compreender a ideia. Mas a teacher coloca lá para você aprender o vocabulário. Se cair de novo, você já sabe. E aí você chega na sua aprovação, que é approval. Aqui a teacher colocou as fontes que mais caem, e eu vi que tem gente que já colocou aí, ó, eu pedi pro pessoal da equipe colocar, né, quais são as fontes para vocês no chat. Então, realmente, todo vestibular e provas de concurso variadas, e provas aí, né, das mais variadas provas que você vai pegar, que você vai ter que fazer, que você, né, realmente vai estar aí sendo colocado à prova, se você conhece ou não a língua inglesa, eles utilizam essas fontes aqui. Então, quase todo vestibular que você pega o FUVEST, o NESP, o Unicamp, o UNB, o UERJ, o ES, qualquer uma, né, de Santa Catarina, de qualquer parte do Brasil. Você vai ver que vai ter artigos da revista Time, do Telegraph, a revista Newsweek, notícias da BBC News, The Economist, da NBC News, All Things Topic, The Guardian, The Independent, Scientific American, Washington Post, National Geographic e por aí vai. Então essas aqui são fontes que é legal você colocar no seu aplicativo, acompanhar essas fontes, já está aí no suporte, a teacher pediu. Colocar no seu aplicativo, acompanhar, ler um artigo por dia, tem gente que pergunta como aprimorar. Lê primeiro as primeiras frases, o primeiro parágrafo, depois começa a ler 2 parágrafos, depois começa a ler todo. Pouco a pouco, muitos alunos estão comentando que estão evoluindo e estão conseguindo ler com maior propriedade. Não é de uma vez, vai lendo devagar e sempre que você vai melhorando, você vai aprimorando essa forma sua mesmo de ler. Geralmente nas provas cai isso tudo aqui. O edital te conta isso? Não. Alguns editais colocam verbo, tempos verbais, question tag.
mas não são todos que colocam. Eles não colocam preposition e tem preposição no meio que a teacher vai mostrar para vocês. Eles não colocam que vai cair advérbios, mas tem, porque se a gente tem a palavra slow, é a palavra lento, devagar. Mas se a gente tem a palavra slowly, é vagarosamente, lentamente, é a forma como alguém faz alguma coisa. Então, se o vestibular te perguntar se a palavra slow poderia ser substituída por slowly, porque eles são sinônimos. Não. Se falar que a pessoa é slow, é a qualidade dela, a característica, adjetivo, slow. Se falar que she walks slowly, é a forma como ela anda. Então, um é advérbio, um é adjetivo. É legal saber isso? Claro. Você responderia que não é o modo, é uma característica da pessoa, tá modificando o nome e por aí vai. Vou mostrar para vocês tudo que pode cair, que a gente vai revisar isso tudo, a gente vai passar por isso tudo aí hoje, ó. Por incrível que pareça, vocês vão, geralmente, esse conteúdo que vocês estão vendo aqui, esse conteúdo que a teacher dividiu aqui, que está na tela, é o conteúdo de todas as aulas de inglês. Então, claro que esse conteúdo é disponibilizado pouco a pouco, explicado, com detalhe e foco em cada um. Mas hoje eu vou fazer um apanhado geral de todos eles. Então a teacher vai falar um pouquinho, eu vou dar o macete de cada um. Do básico até o que é que você precisa saber. Então eu vou falar, ó, isso aqui é importante isso. Esse tópico aqui é importante isso. A teacher vai falar de um por um para vocês, ok? Começando falando para vocês, é claro, né, que são os verbs, verb tenses. Os verbos, eu falo que são a alma da frase. Se a gente colocar uma frase e falar, he dances rock, aí falar ele rock. Ele canta rock, ele dança rock, ele é o rock, ele gosta de rock. He rock, tem como saber. He dances rock, he likes rock, he plays the rock, guitar, rock, music. Então, o verbo, ele te dá realmente a missão da frase. Ele te ensina, ele é a alma da frase. Os question words são chamados também de WH questions, né? What, where, which, how many, how much, where, who, whose. Prepositions, vamos passar por elas, pronouns, vocabulary, os conectivos como aí, então, por outro lado, desta forma, que são também chamados de linkers. Phrasal verbs, que todo mundo tem medo, nossa, o verbo doar é give, que é dar. Por que que quando fala give up é desistir? Existe essa característica, né? Essa diferenciação. Às vezes você pegar um verbo e juntar com a preposição e virar um phrasal verb. A teacher vai mostrar para vocês alguns e falar por que que isso acontece. Os verbos regulares e irregulares não precisa de você decorar agora e eu vou falar para vocês por quê. Quer saber? Quer que eu já dou um spoiler? Olha só. Isso aqui é bem legal. Quase todo mundo gosta desse bizuzinho aqui. Olha só, tem gente perguntando se vai ficar salvo? Acredito que sim. Eu acho que as aulas do Projeto do Zero ficam salvas sim. Participar de eventos em inglês online é bom para aprendizado? Sim. Vou falar para você, Vanderlei, igual eu falo muito para o pessoal que pergunta para mim se ver série de TV ou ouvir música é legal. É sim. Qualquer prática que você faça complementar te ajuda nos estudos. Só não pode fazer com que isso seja uma parte do estudo. Você tem que ter videoaula, tem que ter um material de impacto em mãos, tem que ter, né, um bom livro, uma boa apostila, um bom material. Daí você vai se basear naquele material. Agora, participar de um evento em inglês online vai te ajudar a ganhar vocabulário. E ouvir música, você vai ganhar vocabulário, às vezes vai ver um verbo ou outro, assistir série televisiva em inglês também. Mas contando o quê? Você tenha seu plano de estudos e esteja estudando também todos os dias. Faz parte, né, ter estudo. Até que horas vai? Até umas 10h30, Larissa. São 3h30. Das 7, a teacher vai ficar até umas 8h30, 8h40, depois a gente faz o intervalo e continua. Essas aulas vão para os militares? Não, é um projeto vestibulares. Mas serve para quem vai fazer qualquer prova, porque em inglês a gente tem a vantagem que o que cai em inglês numa prova, cai em todas. Você tem que saber esse básico, como o projeto chama, do zero, para qualquer prova. Então, independente de que prova que você vai fazer, vai ser importante os conteúdos que a teacher vai trabalhar, tá bom? Aí, ó, sobre os verbos regulares e irregulares. Qual é o bizu, qual é o macete, qual é o segredo? Gente, tem uma coisa que você vai pensar. A teacher fala e tem aluno que já conhece e fala, nossa, teacher, que legal. Seguinte, se a gente pegar os verbos que a gente estava falando agora mesmo, o verbo usar, to use, o verbo olhar, look, o verbo dançar, to dance, o verbo escrever, to write, o verbo falar é o speak, o verbo andar, a gente falou também, walk, o verbo fazer, que é do, então make, o verbo, sei lá, a gente falou também do pesquisar, research, o verbo, qualquer verbo que vocês quiserem, o verbo estudar, a gente falou também, study, o verbo dirigir, drive. Vamos lá.
Todos esses verbos aqui, quando a gente vai falar eu e falar no passado, porque o professor manda você decorar. Ah, a maioria tem ED, mas você tem que decorar. Se for write é wrote, se for forget é forgot. Como que eu vou lembrar disso? Seguinte, para você saber se um verbo é regular ou irregular, a maioria deles dá certo com esse bizu que a teacher vai falar aqui. É o seguinte, o uso, eu falo eu usei, não é? Eu uso, ontem eu usei. Quando tem esse som de ei do português, eu usei, falei, olhei, tudo que tem ei, geralmente você coloca o ED. Quer ver se vai dar certo? To use, eu usei, I used. Eu tiro o to, né, para fazer as frases a gente não usa esse to, senão fica me usar. Tem que tirar o to, I use, eu uso. I used, eu usei. Eu olho, eu olhei, I looked. Eu danço, eu dancei, I danced. Eu ando, eu andei, I walked. Eu pesquiso, eu pesquisei, I researched. Eu estudo, eu estudei, I studied. Agora, eu escrevo, é eu escrevei, viu? É eu escrevi. Como não deu o som do ei, ele não coloca ED, ele vai trocar uma letra. O write fica wrote, eu troco de I para O. Mesma coisa, eu pulei o speak, porque quando eu falo línguas, a gente fala em português, falei, mas o speak fica spoke, ele muda para O. E o do, que é eu faço, é eu fazei, é eu fiz, fica did. E o drive, que é eu dirijo, eu falo eu dirigei, eu falo eu dirigi, então fica drove com a letra O. Então, a maioria dos verbos que você coloca ei, fica com ED. Eu viajo, eu viajei, traveled. Eu danço, eu coloquei que dancei, danced. Eu, sei lá, qualquer um que você quiser. Agora, se você pensar em nadar, aí é nadei. Ish, teacher, só que não é swimming. Tá vendo que tem algumas exceções? Então, 98% dos verbos, quando você tem esse sonzinho de ei, fica com ED. Outros 2%zinho vão ser as exceções. E agora fala uma porcentagem, teacher, de regular e irregular. 80% dos verbos da língua inglesa terminam com ED, são regulares. Só 20% que são irregulares. Então, não se preocupe com eles, porque com o tempo, você vai lendo aquelas fontes, Time, Newsweek, The Guardian, aí você vai começando a aprimorar. Quando o verbo aparecer mais de uma vez, você já vai lembrar dele. Combinado? Ah, e também a gente vai ver advérbios, comparativo, tag question, voz passiva, if clauses, idiomas. A gente vai ver isso tudo aqui hoje, tá bom? Então, vamos continuar. Coloquei aqui um texto. Você chegou no vestibular, daí você vai olhar para esse texto aqui e vai assustar. Nossa, teacher, olha o tamanho desse texto. É isso que acontece comigo na minha prova. Na minha prova, qualquer prova que você for fazer, né? É prova de carreira militar, é um concurso público, é um vestibular, mas vamos focar nos vestibulares. Você pegou aí um vestibular, sei lá, um ITA, um IME, uma Unicamp, um Nesp, FUVEST, pegou um vestibular e colocou um textão, textaço. E aí você bate o olho nesse texto e já fica com medo. Olha como que a gramática é importante. Quer ver? Aqui eu coloquei o texto sem mostrar os termos gramaticais. Se você soubesse, olha o que eu vou fazer na próxima página. Deixa eu colocar a primeira, essa aqui maior. Olha o texto aí. Ages ago, acquired, plan, nananana. Nossa, teacher, tá grande demais. Agora olha aqui o que eu fiz, ó. Opa, o que é isso que você fez, teacher? Gente, eu fiz isso aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. Past simple são os verbos que terminam em ED, ou tem as letras diferentes, como a teacher acabou de explicar agora, que não é a história do falei, viajei, não tem o ei, igual dirijo não é dirigei, é dirigir, muda a letra. Então, tudo que tem ED tá com a caneta vermelha. Olha aqui, ago é a expressão que significa atrás, há muitos anos atrás, acquired, eu adquiri algo. Então, como tem ED aqui, então a gente já entende que é o quê? Que é o passado. Se tivesse played, used, danced, drove, tá no passado. Agora, olha o que eu coloquei de azul. Simple present. São as palavras que estão no presente. Então, esse texto mistura passado e presente. Pergunta do dia da sua prova. Tem present simple, tem expressões de presente dentro desse texto misturado com passado. Você já quer marcar que é falsa, porque você acha que não pode. Claro que pode. Eu posso falar que ontem eu trabalhei e que hoje pela manhã eu tomei um café, tomei um chá, depois eu vim aqui para estratégia e que agora eu estou falando. Eu usei o present continuous. Você pode usar duas estruturas dentro de uma frase. Olha esse texto. Tem aqui, ó. Tá aqui de azul. Is. The story is. A história é. Speaking, is speaking, present continuous.
Falls é o verbo cair na terceira pessoa. Falls, cai. Has, tem algo especial. O verbo have na terceira pessoa, has. Acquire ficou acquires, está no presente. Declare ficou declares, está no presente. Olha o que eu coloquei de cor verde, é vocabulário. Todo vocabulário geral. Se você soubesse weirdness, então quando você fala que alguma coisa é weird, é estranho. Então weirdness é estranheza. Se você soubesse, eu te ajudava nessa frase. Languages, línguas. Professor, a diferença de professor e teacher. Teacher é o professor da escola do ensino fundamental, da escola, né? Educação infantil e fundamental. E o professor de universidade geralmente chama de professor. Twist of irony, se soubesse essa expressão como vocabulário. O que é isso, um twist de ironia? É quando fala que é uma questão de destino. É quando fala que que foi destinado a isso. Tem uma expressão para isso, né? Questão de destino, que você está destinado a fazer algo. Se falar que beauty, você lembra da palavra beautiful, mas beauty é beleza. Idea, ideia, movies, filmes, cinema. Estão vendo? Aqui o place como peças. Pronouns, olha o tanto de pronome que tem aqui, que é importante você saber pronome. Ó, vamos deixar até aqui só eles, de rosa. Aqui, o they seria eles no início da frase. No final, them, é eles também. Them, her, ela, his, ele ou dele, she, her, me, my. Tá vendo os pronomes aí? Então, no começo da frase eu falo eu. Eu sou professora, I am a teacher. Eu falo inglês, I speak English. Eu falo inglês com você. I talk or I speak English with you. Agora, se eu for falar assim, eu falo inglês com ela. Eu não vou falar with she. I speak English with she. Porque she tá no final. Eu falo I speak English with her. Tem a regrinha de ir pro final. Então, I e you, he, she, it, we, they, são o início. São os pronomes sujeitos, subject pronouns, que o curso manda se decorar. Se ele vier no final, ele é objeto. Aí eu falo com você, with you, comigo, with me, com ela, with her, com ele, with him. Viu aí? Então, tudo tem uma explicação. Olha o tanto que é importante. E as prepositions, ó, at, of, to, in. Eu vou mostrar para vocês a diferença do in, on e at, que é as que vocês mais têm dúvidas. Vou até já adiantar para vocês compreenderem. O in é um in bem básico, é um dentro bem básico. Por exemplo, a teacher está aqui dentro do estúdio. O estúdio tem 4 paredes, é um espaço menor. Então, eu vou falar que eu estou dentro do estúdio. I am in the studio. Eu poderia usar também o at, mas eu vou usar in porque ele é mais básico para um lugar menor. Você vai falar que você está na sua casa, no seu quarto. I am in the bedroom. Então, geralmente, você usa in para um lugar que é menor e para um lugar que é mais básico. Eu falo até que crianças gostam muito de usar in. Eles aprendem na escola muito in. In the club, in the school, in the house. O on você usa para coisas mais específicas. Tanto que in usa para meses do ano. In January, in April, in December. Se eu falar que é no dia tal do mês tal, eu tenho que usar on. É mais específico. Quer ver? O Natal é em dezembro. Então, Christmas is in December. O Natal é 25 de dezembro. Christmas is on December 25th. Então, coisas mais específicas. E o at, mais específico ainda. Se eu falar que é na rua tal, do número tal. At Oxford Street, number 30. Aí você usa at. E aí tem as particularidades. Meses do ano, a teacher falou que usa in January, in July. Dias da semana usa on Monday, on Sunday, on Wednesday. E geralmente para números, hora usa at. Se eu falar que é às 8, at 8 o'clock. Então, isso são regrinhas que você vai decorando e vai vendo e memorizando aos poucos. Viram aí? Então, ó, técnicas de leitura, que são bastante legais. Não é só o skimming e o scanning que eu vou mostrar. Tem também deduction, que você deduz. Por exemplo, já falei muito isso em aulas minhas. Você pega um texto que começa assim: Pandemics spread around the world. Então, se falou pandemia se espalha, começou com pandemics. Vai falar de uma doença, vai falar da pandemia. Começou falando life in another planet is blá blá blá. A vida em outro planeta, vai falar dessa vida em outro planeta, vai falar de outro planeta, de constatações ou pesquisas, buscas por isso. Se começar falando the cure is something, a cura de algo, vai falar da pesquisa de curar alguma coisa. Se começar falando economy is something to talk about, vai falar da economia. Então, geralmente, você seguia pelo título, você seguia pelo início de cada texto para entender aquele assunto. Então, tem a técnica de você fazer isso, deduction, deduzir, prever o que tem.
Mostrando aqui o skimming, deixa eu ver pergunta. Professora, vai ter PDF como material de apoio? Eu posso dar uma resumida no PDF, ele tá bem longo, e tentar colocar no canal do Telegram, tá? Teacher Andréia Bello. Aí quem entrar lá no canal acessa. Geralmente eu faço isso com as minhas aulas, eu coloco lá o PDF de apoio mais resumido para vocês. Obrigada, Roseane. Teacher, palavras como some aparecem sublinhadas como várias outras. Somewhere, someone, sometimes. Podemos tentar descobrir com outras palavras o lance do prefixo e do sufixo? Pedro Vanderlei, não tem a questão nem do prefixo e do sufixo. É porque o some tem a diferença do some e do N. O some é usado nas afirmativas. O N para negar. Então, se eu falar que eu estou com alguém, I am with someone, que eu estou afirmando. Agora, se eu falar que não tem ninguém aqui, eu falo que there isn't anybody, não há ninguém. Ou there is nobody, que não há ninguém. Então, geralmente, você usa o some quando é incontável. Eu não posso falar, por exemplo, que eu vou colocar uma açúcar no meu café. Eu falo que eu coloco um pouco de açúcar, some sugar, entendeu? Então, some e o N são usados para palavras que são incontáveis, e nesse caso aí, somewhere é em algum lugar afirmativo, anywhere em lugar nenhum. Someone é alguém, igual somebody, afirmativo. Anybody é ninguém, ou anyone. Sometimes já é o advérbio de frequência, às vezes. Se você for traduzir ao pé da letra, né, algumas vezes. Você fala que você faz algo sempre, often, frequently, usually. Você faz às vezes, sometimes. Você não faz nunca, never. E você faz raramente, rarely ou seldom. Ok? Deixa eu ver o que mais. Já ter falado do skimming e do scanning, né, para vocês. Então, o skimming, a Titi colocou aí que uma boa compreensão depende dessa sua capacidade de fazer essas deduções. O skimming é somente o que eu vou mostrar aqui para vocês compreenderem. Você está no escritório, você está esperando um médico. Você está lá sentado, né, no consultório. Você está ali esperando. Aí você começa a folhear uma revista. Você não parou para ler a reportagem toda, mas você parou num artigo que você achou interessante, sobre uma viagem para planejar daqui a um ano, uma agência de turismo que está fazendo uma promoção, sobre uma pesquisa de um alimento orgânico que você se interessa, que você quer comer, né, quer ter a vida mais saudável. Você bateu o olho e viu que tem um alimento orgânico, está sendo plantado numa cidade tal, que está fazendo muito bem para a população. Você não sabe o nome da pessoa que plantou, o nome da fazenda, o nome da terra, mas você sabe o que é o teor desse artigo. Você entendeu que está falando de alimentos orgânicos, alguma plantação e que está fazendo bem para a saúde. Essa informação geral, você fez o quê? Skimming. É você retirar do texto o que tem de mais essencial, relevante. Já se eu perguntar assim para você, qual o nome da fazenda que foi a primeira a plantar o alimento orgânico nessa cidade? Você vai ter que voltar no texto para ler. Você vai procurar uma informação específica. Você vai procurar o nome de uma cidade, de uma pessoa, personagem, uma data, um mês, um ano. Aí você vai fazer o quê? Scanning. Então, é isso. Essas duas técnicas aliadas, você encontra o que você quer, retira do texto o que você precisa e compreende de forma geral o que é necessário. Então, ó, uma boa compreensão depende dessa sua capacidade. Você vai encontrar essas provas, vai encontrar essas provas tanto para vestibular, para concurso, qualquer jeito que você precisar. É uma leitura dinâmica, onde você destaca os principais aspectos do texto, sem preocupar com o detalhe. Então, a teacher vai mostrar para vocês aqui, ó. Eu até coloquei aqui, ó, fiz palavras inventadas e inexistentes. Eu inventei, isso aqui vai ser bem legal agora. Quem está assistindo aí vai adorar. Olha só isso aqui. A teacher inventou palavras que não existem em nenhuma língua. E coloquei aqui num texto, para poder você tentar ler sem saber essas palavras. Então, você vai ter que bater o olho e a palavra nunca existiu na vida. No meu material, eu coloco uma história dos tigres que fugiram do Cobentino e eles procuraram troques diferentes. O Cobentino era o zoológico, troques era o caminho. Mas eu preparei especial para vocês um outro aqui. Olha só o que a teacher fez. Vou colocar maior para vocês. Olha aqui. Esse é o texto. Ao abrir o Cimof, o garoto não percebeu que os cãezinhos bebês, curiosos, se levantaram do chão de orelha em pé e correram para a troza. E quase foram atropelados. O pai do garoto foi ver o que estava nerindo e conseguiu bratá-los. E tudo ficou traque na casa novamente, sem consequências. Porém, o pai ficou bastante nervoso com a falta de atenção do garoto. Ao abrir o Cimof, ele não percebeu que os cãezinhos se levantaram de orelha em pé e correram para a troza. Ao abrir o Cimof, o que é o Cimof? Já dá para você perceber o que o garoto abriu. E os cãezinhos levantaram a orelha e correram para a troza. O que é a troza? A rua.
E aí falou que aí o pai ouviu algo estranho e foi ver o que estava nerindo, o que estava acontecendo. E conseguiu bratá-los, conseguiu resgatá-los, capturá-los, trazê-los. E tudo ficou traque novamente, tudo ficou bem, igual estava antes de abrir o portão. E aí o pai ficou nervoso. Então olha o que a Titi colocou aqui do lado. Lendo apenas uma vez, você entendeu esse texto? A história fez sentido mesmo sem saber o que era Simof, Troza? Sim, você colocou mais ou menos na sua cabeça, Simof deve ser a porta, o portão. Eles correram para a Troza, para a rua, né? O pai foi ver o que estava nerindo, o que estava acontecendo. Bratar, buscar, resgatar, capturar. E o significado? Você conectou ideias. É isso que você vai fazer na hora que você lê um texto em inglês. Você vai conectar ideias. E essas palavras que aparecerem, como Simof, Troza, Bratar, Nerindo, você vai pular. Porque se você traduzir palavra por palavra, você vai perder tempo, você vai ficar um tempasso e você vai perder tempo que podia estar resolvendo exercício de outras disciplinas e também de inglês. Então você vai pular, você vai fazer o skipping, você vai ler o que tem de essencial. Você pode até sublinhar, vou mostrar agora mesmo, tem a técnica de sublinhar. Então você faça como você achar melhor, mas você tem que entender que o sentido do texto, aplicando skimming, é você entender o sentido sem parar palavra por palavra. Não vai precisar de você fazer isso. Aqui essas perguntas do skimming. Perguntas típicas de vestibular ou de qualquer prova, falando do skimming. Olha só, o que o garoto abriu? A gente lembra, abriu o Simof, que deve ser o portão. O que o pai fez? Foi lá verificar o que estava acontecendo. Para onde os cães foram? Para a rua. Aqui foi skimming. Perguntas que você conseguiria resolver no seu vestibular, na sua prova, fazendo skimming. Agora vamos ver fazendo scanning? Olha só, no momento da prova de inglês, você terá que fazer uma leitura também para procurar palavras-chave. Coisas específicas que o vestibular vai te perguntar. Título, fonte de referência, daí você vai usar o scanning. É ter como objetivo achar algo característico, singular, exclusivo para responder aquela pergunta. Quer ver agora outras perguntas só que com texto? Olha aqui. Qual foi a primeira coisa que os cães fizeram? Conta para mim aí. Qual foi a primeira coisa que os cães fizeram? Como terminou a história? Ah, teve gente que colocou ali, achou que Simof era gaiola. Podia ser também, que eles saíram da gaiola e correram para a rua, não tem problema nenhum. Continuaria fazendo sentido. O texto, Pedro Vanderlei, não deixa de fazer sentido de forma alguma. Achando que era gaiola, também assim você compreenderia a essência do texto. Não ia te atrapalhar para responder a pergunta. Então aqui, qual foi a primeira coisa que os cães fizeram? Aí a pergunta é, what is the first dog's action? Qual foi a primeira ação dos cães? Run away, correr. Escape, escapar, lay down, deitar, to bark, latir ou stand up, levantar. Provavelmente vocês colocariam que a primeira atitude deles foi correr para a rua, porque você lembra que eles levantaram a orelha e correram para a rua. Só que eu perguntei first. O número, esse número aqui é o número first, primeiro. Você voltando no texto, você vê que a primeira coisa que eles fizeram não foi correr para a rua. A primeira coisa que eles fizeram foi, olha aqui, os cãezinhos curiosos se levantaram do chão. Então a resposta certa era a letra E. A primeira coisa que eles fizeram foi se levantar, que é o verbo stand up. Sit down, sentar. Stand up, levantar. O correram para a rua foi a ação que eles fizeram, que foi o perigo. Mas a primeira coisa não foi essa. Essa informação você teria que voltar no texto e fazer o quê? Scanning. Aí você estaria escaneando a informação correta. Outra pergunta, como terminou a história? Aí vocês vão querer responder, terminou tudo bem. Everything okay. Não, não foi assim não. Olha aqui, ficou tudo ok na casa, sem consequências. Mas a história terminou, olha o parágrafo. Porém, o pai ficou bastante nervoso com a falta de atenção. A história não acabou tudo bem. Ficou tudo bem na casa, mas a história acabou dizendo que o pai ficou nervoso com a situação que aconteceu. Outra pergunta. Qual era a posição dos cães antes de fugirem? Deitados, de orelha em pé. Viram? Então, esse tipo de informação não deu pra gente lembrar só fazendo uma primeira leitura. A gente teve que voltar no texto para capturar. Isso é fazer scanning. Por isso que as duas técnicas funcionam. Quando você procura algo específico, scanning. Quando você bate o olho e descobre o texto geral, sem ficar traduzindo palavra por palavra, skimming. E funciona pra caramba. It's very good, it's awesome. Funciona muito, too much, ok? Aí a Titi colocou um outro exemplo aqui. Agora vocês vão ler sozinhos. Vou dar um tempo aí para vocês. Vê aí, ó. Eu vou ler e vocês vão ler. Eu não quero nem que vocês leiam essa parte de baixo.
Eu vou riscar. Até parece, né, que dá para riscar, que não dá para vocês lerem, né, o que a teacher está fazendo. Vai dar para vocês lerem, mas eu vou dar uma dificultada aqui. Vou fazer ficar bem difícil para vocês. Olha só. Após exames, pessoas com níveis alterados de glicemia, a comprovação da HINGOP é imediata. O que é HINGOP? Além de necessitar o uso de insulina, é obrigado a evitar o consumo de Lagof. O que é Lagof? Se não, agrava muito a situação e, para não agravar ainda mais, pode fatalmente se abafar, se não tomar os devidos cuidados com a saúde. O que é a HINGOP, que foi comprovada quando fez o teste de glicemia? O que é, então, a palavra HINGOP, que foi comprovada com a glicemia? O que é a palavra Lagof, que tem que evitar quem tem esse problema de HINGOP? E o que é sabafar, que a pessoa pode sabafar se ela não se cuidar? O que são essas palavras que a teacher riscou aqui para você não ver? O que são essas palavras? Bom, se a pessoa fez um teste de glicemia e comprovou a HINGOP, que teste que comprova glicemia, uma doença? Dá para você ter uma ideia que é o quê? A diabetes. Depois falou que se a pessoa tem essa HINGOP, que é a diabetes, o que vai acontecer? Ela tem que precisar de insulina e evitar o consumo de Lagof. O que é Lagof? Quem tem diabetes tem que evitar o consumo de quê? De açúcar. Se a pessoa usar açúcar, ela vai o quê? Ela vai passar mal, ela vai agravar, vai aumentar o nível e aí ela vai ficar mal. Pode levar ela ao quê? A morrer, né? A se abafar. Tem gente já respondendo aí. Muito bem, é isso mesmo. Aí olha aqui o que a teacher tinha riscado para vocês lerem. Olha aqui. Sendo uma questão, você conseguiria ler as palavras que a teacher inventou? HINGOP, Lagof e sabafar? Substituindo de forma automática pelos termos corretos a compreensão do parágrafo acima. Sim, diabetes. E HINGOP foi diabetes, Lagof, que a pessoa tem que evitar, é o açúcar, e sabafar, se ela não tomar os devidos cuidados, é falecer, morrer. A diabetes pode matar. Exatamente, viram aí? Então isso aqui é uma comprovação de que na hora da sua prova, na hora que você for ler um texto em inglês, você não precisa de desesperar. Você não tem nível muito alto de inglês, seu nível é médio, é pouco. Então você vai pulando e vai se baseando nas palavras que são cognatas, como problem, situation, dá para saber que é situação, economic, que é econômico, economy, a economia, politics, science, ciências, planet, planeta, blouse, é blusa, rock, que pode ser rock ou pode ser uma rocha, e por aí vai. Então, tudo que for palavra cognata, você vai conectando e vai fazendo um sentido. Teacher, e falso cognato? Vou falar deles também. Pode acontecer? Pode. Sugestão da teacher. Tem gente que já conta aí que funciona. Fazer listas de palavras novas. Falsos cognatos, verbos que aparecem muito, que são incidentes recorrentes em prova. Então, se você quer aprender do zero, já comece fazendo listas de palavras que são extremamente importantes, que caem em todos os vestibulares. Anotando e, de vez em quando, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, revisando aquelas palavras. Isso é você aprender do zero. Você começar certo do zero. Você começar o seu aprendizado de forma boa, de forma prática, de forma eficiente. Ok? Aí a teacher colocou aqui, essas palavras são em que língua? É uma invenção, faz parte do método da teacher. Eu invento um texto e coloco você para tentar acertar, para ver se você conseguiria ler o texto, fazer sentido e entender a técnica. É a forma como a teacher ensina. Isso aqui foi tudo metodologia que a teacher montou. É a invenção que eu fiz para poder explicar o método mesmo. É da teacher Andréia, assim, não tem isso em nenhum livro não, é meu mesmo. Tem no meu material, né, que está aí disponível para vocês, do Enem, dos todos os vestibulares, aí o curso extensivo no site do Estratégia Vestibulares. Então aqui, ó, a teacher colocou do zero. Agora tem esse texto. Olha o que a teacher falou, que desde o título você já começa a perceber. Olha o que está falando no título desse texto. The Discovery of Penicillin, a descoberta da penicilina. New Insights, novos insights. After more than 75 years, depois de 75 anos de clinical use. Pronto. O título já contou para você de que vai falar. Vai falar da penicilina, ela foi descoberta e depois de 75 anos tiveram novos insights das pessoas. Só isso. Vamos fazer skimming para a gente poder compreender mais ainda? Vamos fazer juntos. Vou fazer junto com vocês. Vamos lá então. Penicillin's clinical use, o uso clínico da penicilina. Impact, causou um impacto. Immediate and profound, que foi imediato e profundo. Falou da purificação desse uso clínico, more than a decade, mais de uma década.
falou da cooperação de outros países para produzir penicilina. United States and Great Britain cooperation to produce penicillin was incredibly successful. Foi um sucesso, foi inacreditável. Falou das informações, falou de pesquisadores, ó, researchers aqui, tá vendo? Falou também de supply, de decrease the price, que o preço caiu. Falou de antibióticos, falou de manage, de gerenciar, papapá. Aí olha o que tem aqui do lado. Perceba que nesse texto é interessante você observar e detectar o assunto geral. A gente foi marcando algumas palavras. Um texto, sei lá, de 150, 180 palavras, olha as palavras que a teacher marcou para você que você teria que fazer isso de sua prova. Penicillin's clinical use, immediate and profound, more than a decade, depois de mais de uma década, impact, 5, purification, cooperation, 7, research, 8, pesquisadores, supply, decrease, 10, umas 10, 12 palavras você conseguiria tirar o assunto. A teacher colocou aqui, ó, o assunto geral sem preocupar com detalhe. Então, tem algumas palavras que te ajudam. Discovery of penicillin, clinical use, laboratory, extraordinary pet medicines, entre outras. Viram? Então, é isso. Aqui embaixo, ó, onde tem a fonte que foi retirado da Science Magazine, também você fica de olho, viu? O ano, pode perguntar para você se é uma coisa que já aconteceu há muito tempo e que falaram sobre isso há 10 anos atrás. Olha o que está dizendo aqui, 2018, não foi 10 anos atrás, é uma reportagem de 2 anos atrás. Então você tem que ficar de olho, isso é fazer scanning, procurar a informação certa para você não responder. Às vezes, o autor daquela pergunta que elaborou era para poder te ferrar mesmo, para ver se você está atento ao ano, à revista, ao título, ao que ele colocou em negrito, colocou em itálico, tudo isso é importante na hora da sua prova. Então fica de olho e presta atenção em cada detalhe, a teacher está falando para você. Isso vale mais do que você traduzir o texto todo, porque se você traduzir todo, você vai ficar perdido e vai perder muito tempo, que você poderia economizar para responder outras perguntas. Continuando, olha outro exemplo que eu dei de Guardian, que cai muito em vestibular, cai muito em provas. Vejam aí, ó, ele começou assim, shock, horror, do you know how much time do you spend on your phone? Você sabe quanto tempo você fica no seu telefone? Ali, ó, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Google, numa pesquisa, no Telegram. Se for para ficar no Telegram e no Instagram para ler as dicas complementares da teacher dos outros professores, do Estratégia Vestibulares, ótimo. Passa um tempinho do dia, tira um dia para você olhar ali qual bizu, qual macete que tá ali. Mas não pode ficar muito tempo, tem que dedicar o seu tempo, né, para você estudar, para você comer bem, para você ter o seu tempo de descanso e principalmente as suas horas de estudo com qualidade. Daí aqui, reportagem vai falar sobre isso, provavelmente vai fazer uma crítica. E aí tá lá, writer Adrienne Mattei spends 2 hours and 20 minutes on a day in her phone, which might seem fine, until you realize it amounts 35 full days a year. What's your number? A teacher eu não entendi muito bem não, mas eu bati o olho aqui para ler. Você não entendeu muito bem, mas você viu que falou o nome de uma pessoa, Adrienne Mattei, falou de 2 hours and 20 minutes, que ela fica 2 horas e 20 minutos no telefone dela, porque falou on her phone. Adrienne, é ela, she, falou her phone. Já vai uma dica aí. Quando você fala que ela faz algo, dela é her. Se falasse 2 hours in your phone, estava falando que era o seu telefone. In my phone, eu estou falando que é o meu telefone. In their phone, o deles, falou her phone, o telefone dela. Então, a gente já tem a comprovação que ela fez o cálculo e ela fica 2 horas e 20 minutos. Ela, a Adrienne. Aí depois, olha lá qual é a pergunta. Porque aí, nesse momento, você já vai lá para a pergunta. Você fala, deixa eu ir lá para poder ver o que quer saber. Questão. De acordo com o início do texto, é perguntado se calculamos o tempo que passamos na internet. Pergunta se nós calculamos o tempo que passamos na internet. Nós. Ele fez até uma reflexão. Do you know how much time? Ele perguntou, mas ele perguntou se você calcula. Do you calculate the time you spend? Não, essa daqui tá boa, mas não tá excelente. Vamos ver a B. Pede-se para refletirmos sobre o uso da tecnologia em nossas vidas.
Pode até ser que você se confundisse, mas pensando na interpretação, não é o uso da tecnologia, ele quer o uso do telefone. Ele está muito focado para o phone. Ele usou a palavra phone muitas vezes. Então, tecnologia está muito vago. Isso que você tem que pensar na hora da sua prova. Você tem que se apegar num termo específico. Ele está falando de telefone, não está falando de tecnologia de forma geral. Robô, computador, não está falando de muita coisa. Está falando de telefone especificamente. Letra C. A pergunta é uma constatação do uso de celular da escritora Adriene. Do you know how much time? Perguntou, você sabe quanto tempo? É uma constatação do uso do telefone dela? Não, na outra linha falou que ela usa 2 horas, mas a pergunta não foi essa constatação. Isso daqui está errado, já dá para a gente perceber. Então não tem nada a ver isso aqui. A pergunta é feita uma reflexão sobre o tempo gasto no celular. How much time do you spend on your phone? É para você refletir o tempo que você passa no celular. Parece que a letra D está certa, vamos deixá-la aqui de lado. Vamos ver a E. Pergunta-se o número exato de horas que nós passamos usando o celular. Perguntou o número exato? Do you know specific time, the number? Não. Perguntou assim, ó, what's your number? Qual é o número que você passa? Não falou específico. Ele não pediu esse dado particular. E se você for pensar em interpretação, a letra D está melhor, porque ela fala, a pergunta é feita, é uma reflexão sobre o tempo que você passa no celular. Exato. Do you know? Você sabe quanto tempo passa no celular? É uma reflexão. Então, não tem nada a ver com o número específico. A teacher até colocou para vocês aqui os comentários. Se a gente utilizasse o skinning e o scamming, que eu coloquei aqui do lado, ó, examinar, fazer a varredura, buscar informações objetivamente, reconhecer as dicas, se você utilizasse, você conseguiria ver, ó, desde o início do texto, praticando skinning e scamming, eliminamos a A e a B, que afirmam calcular o tempo na internet. E não, ó, o tempo está falando especificamente do telefone celular. A C não tem relação do que é perguntado. Você sabe quanto tempo passa em seu telefone? A pergunta é direcionada para o leitor e não falando da escritora. A letra E afirma que se pergunta o número exato de hora, mas não está perguntando exato, specific. A letra D é a única que contempla de forma correta a sua reflexão. O tempo que você, leitor, passa em seu telefone. É a correta, ficamos com a letra D, tá vendo? Se fosse numa prova, você conseguiria tirar, que é a letra D. Se fosse outra pergunta, também do vestibular, assim, ó. Na frase, until you realize it, o termo sublinhado se refere a quê? Olha aqui. Until you realize it amounts, tan, tan, tan. Por que eu coloquei essa daqui? Porque você não vai precisar ler o texto inteiro. Você fica querendo voltar e ler o texto inteiro para compreender. Ele falou na frase tal do texto. É lá que você tem que ir, nessa frase do texto. Nesse momento é que você vai encontrar o que ele te pediu. Ele perguntou se o termo se refere a quê. Olha lá, until you realize it amounts 35 full. Até você perceber que isso, it amounts, dá um total de 35 dias por ano. Isso o quê? O tempo que você passa no telefone. It amounts. Isso vira 35 dias. Isso o quê? As 2 horas que ela ficou passando no telefone. Isso o quê? Que você percebe que é muito? O tempo gasto, que é o que eles estão falando. Então, é o tempo gasto com o aparelho celular? É o verbo realize? Não, não é sobre o verbo realize. É 20 minutos? Não, porque o tempo lá que mencionou foi 2 horas e 20 minutos. É ao celular da Adriene? Não, porque não fala do celular, fala das horas que ela passou no celular. É aos 35 dias gasto no telefone? Não, porque it é para uma coisa só, it. Tanto que he, she, it é singular. Se fosse ao tempo, como é time, sim. E se fosse a 1 minuto, sim. Agora, 35 dias, não. Então, aqui também a alternativa é A. Tá vendo? A gente fez interpretação, revisou pronome, que o it é para terceira pessoa. A gente olhou os verbos. A gente olhou o verbo realize, que é um falso cognato, não é realizar. Realize é perceber. Realizar é come true. Os seus sonhos se tornarem verdade. Seus sonhos se realizar. Your dreams come true. Estão vendo? Então, é isso que você vai ter que pensar. Eu fiz o comentário aqui, né? It, então, que seria a letra A, porque o scanning funcionou. Nem precisa da gente ficar lendo essa explicação completa, a teacher falou para vocês. Adjetivos. Coloquei aqui 2 exemplos. Quero falar agora de adjetivo. Agora entra a parte do zero que vocês tanto esperaram. Agora a teacher vai falar do zero, cada termo gramatical. Vamos lá, então. O que é isso aqui? Que pessoa brilhante. Em português. What a brilliant person, em inglês. Opa, tá diferente aqui. Em inglês, ficou brilliant na frente. Em português, ficou pessoa brilhante. O que é isso? É aqui que vem aquela pergunta de, em inglês é tudo bagunçado? Nada de bagunçado.
olhe o raciocínio que o falante da língua inglesa, né, o americano ou o inglês utiliza, que é o que a teacher fala como regra. Igual eu falei que eu inventei as palavras aí, né, do CIMOF, papapá. Olha o que eu invento e falo da minha metodologia para poder você compreender os adjetivos. Você chega numa festa, aí você fala, chega numa festa, num restaurante, sei lá, em qualquer lugar que você chega, você escuta alguém falando assim, nossa, que bolo! E parou. Por um certo momento, vai falar assim, que bolo gostoso, que bolo ruim, doce, que bolo amargo, que bolo mal feito, que bolo bem feito, que bolo saboroso. Quando fala que bolo, se você está ouvindo, você não sabe se vai sair dali um elogio ou se vai sair uma crítica. Mesma coisa se for falar da pessoa. Que pessoa elegante, que pessoa legal, que pessoa bonita, que pessoa atraente, que pessoa chata. Eu falo que pessoa e falo a palavra. Então, em português, eu falo que pessoa, você tem que ouvir para saber o que vai falar de você. Se é uma pessoa legal, se não é. Em inglês, eles já falam a qualidade antes. What a brilliant person. What an intelligent person. What a boring person, chata. What an interesting person, que pessoa interessante. What an ugly person, que pessoa feia. What a sei lá, silly, pessoa boba. Então, a característica vem antes, para poder já sinalizar o que vai falar daquela pessoa. Então, você já sabe que vai falar que alguém ali é aquilo ali. What an intelligent person, alguém ali é inteligente, que já falou intelligent antes do person. O bolo. Se eu falei que bolo, vou falar que bolo gostoso, que bolo saboroso, ou que bolo ruim, é doce demais. Eu falo, what a delicious cake. What a nice cake. What an ugly cake. What a sweet cake. Então, a característica já vem antes. Aí você já percebe. Então, pensem nisso. Em inglês, a característica vem antes para você já entender o que vai falar daquela coisa ou pessoa. Isso é o que? Um adjetivo. Então, os adjetivos em inglês vêm antes. Por isso que não fala car black, fala black car. Por isso que não fala house blue, é blue house, a casa azul. Por isso que não fala que você tem uma, sei lá, cabelo curto, short hair. Eu não falo hair short. Ou se for cabelo longo, eu não falo hair long, é long hair. Viram? Então, tudo que é característica vem antes. Então, no dia da sua prova, lembra isso para sua vida. Uma característica, que é um adjetivo, ele é um modificador. Ele vai modificar a palavra. A pessoa é brilhante, já vem aqui, ó, brilliant person. O modificador vem antes, sendo positivo ou sendo negativo. E o que é mais importante também de comparativo, teacher, de lembrar? É porque quando você pensa em adjetivo, pode acontecer as palavras que caem na sua prova para você comparar. Por exemplo, se a teacher for falar que eu uso essa caneta e que eu uso o mouse para poder passar ali as conversas do chat para ver quem está participando. O que eu uso mais? Eu uso muito mais a caneta do que o mouse. Então, a caneta, eu vou falar que ela é mais útil para mim do que esse mouse. Como que eu falo isso em inglês? A palavra útil é a palavra useful. Então, eu vou ter que comparar a caneta, que a teacher falou que é pen, e vou comparar o mouse. Agora, eu vou falar qual que é mais útil para mim. Bom, useful tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras. Quando a palavra tem mais de 5 letras, a gente considera uma palavra maior, um adjetivo grande. Isso é uma dica, tá? Um macete. Geralmente eles falam que é quando tem uma sílaba só, é pequena. Quando tem 2 sílabas ou mais, ele é maior. Essa palavra useful, olha o tamanho dela, useful, ela já está grande. Não precisa colocar mais coisa nela, ela está completa. Então, eu vou falar que a caneta é mais útil. The pen is more useful than the mouse. Comparei. The pen is more useful. Se eu for falar que essa caneta é mais lenta, agora vamos ver lento, é slow. Slow tem 1, 2, 3, só 4 letrinhas. É uma palavra pequenininha, slow. Como ela é muito pequenininha, pega o macete. Nossa, ela é pequenininha, slow, ela é pequenininha, a palavra é muito pequenininha, ela tá sozinha, ela é pequenininha. Então, eu vou colocar alguma coisa nela para ajudar ela a ficar maior, porque já é um adjetivo muito curto. Aí, eu coloco um ER aqui. Aí, eu falo que a caneta, the pen, is slower than. Ela é mais lenta do que. Se eu falar que a bicicleta é mais lenta do que o carro. The bike is slower than the car. Então, o ER entra no final para poder ajudar a palavra a ficar um pouco maior. Por isso que vem a explicação do maior falar bigger. Então, se eu falar que a caneta ela é maior do que uma borracha, the pen is bigger than. Porque eu não vou falar more big.
mais maior. Até em português não dá certo. Eu não falo more big. Big é uma palavra pequenininha. Ela precisa de uma ajuda para ela ficar maior. Bigger than. Slow, slower than. Fast, faster than. Ugly, uglier than. Thin, que é magrinho, thinner than. Fat, fatter than. Viram? Shy, que é tímido, shyer than. Tall, que é alto, vou falar que é mais alto, taller than. Agora vamos falar dos grandes. Intelligent, interesting, complicated. Agora eu vou falar que algo é mais complicado. More complicated than. More intelligent than. More interesting than. Porque essas palavras maiores, esses adjetivos longos de mais de 5 letras, não precisam do ER. Viu como é que tem como você fazer uma dica? Tem como você fazer um macete? Então não precisa decorar. Adjetivo curto, coloca ER. Quando for assim, eu coloco then. Aqui eu coloco... Não. Palavrinhas menores vai precisar de um ER para ajudar. Palavra grande não precisa de ER para ajudar. Quer ver o exemplo que a Titi colocou aqui, ó? Eu dei o exemplo da Betty e da Jane. Uma é mais alta do que a outra. Então, essa daqui, ó, é maior. O que eu falei? Eu quero usar o tall. E depois, como característica para a gente poder fazer aqui, a gente pode usar também o intelligent. Para poder ficar as duas frases para quem quiser printar, para quem está entendendo, né, aprendendo aí. Olha aqui. Mouse em inglês é mouse mesmo, viu? A gente pegou a palavra emprestada, tá? Essa palavra veio emprestada do inglês, mouse, a gente introduziu para rato. Veio essa palavra mouse porque os mouse antigamente não tinham assim mouse sem fio. Então todos tinham fio e aí parecia um ratinho. Por isso que veio a palavra mouse, que parecia um rato, certo? O que é curioso do mouse nem é a palavra mouse. Sabe o que é curioso de mouse? É o plural, você sabe? Vai mais uma dica para você aí que está assistindo. Enquanto carro, o plural é car, cars. Enquanto caneta é pen, pens. Enquanto o livro é book, books. Sei lá, qual toda palavra você coloca S, né? Camera, cameras. Photo, photos. Computer, computers. Mouse, não existe mouses, é mice. É um plural irregular, igual person, people. Perguntaram aí hambúrguer, em inglês, hambúrguer. Em inglês escreve igual, só que não tem o U. É assim, ó, hambúrguer. Enquanto em português escreve assim, né? A gente tem um GU. Em português coloca GU, em inglês tira o U, fica hambúrguer, só com GER. Ok? E rato, que é mouse, aprendam aí, o plural é mice. Não existe mouses. Igual person, no plural é people. E igual child, criança, não é childs, é children. Então tem alguns plurais irregulares que é legal lembrar. Voltando para o que a gente estava falando aqui da menina, vou falar que a Betty é mais alta do que a Jane. Vou usar então tall. Betty is taller than, mais alta do que. Tall era uma palavra relativamente pequena, de 4 letras. Eu coloquei um ER aqui para ajudá-la e ficou than. Já a palavra agora falar que ela é mais inteligente, intelligent já é uma palavra grande. Então, eu não vou precisar colocar intelligenter. Vai ficar muito grande essa palavra. Então, o que eu faço? Coloco um more antes dele e comparo. More intelligent than. Então, ficaria aqui, ó. She is, ou Betty is, more more intelligent than Jane. Eu usei o more e o than. Se fosse falar que a Betty é mais lenta para fazer as coisas, praticar exercícios, is slower than. Aí eu ia usar o slow é curto, eu ia colocar slower than. Se eu falasse que a Jane é mais baixa, quisesse falar o contrário, baixo em inglês é short. Também é uma palavra pequena, ficaria que a Jane is shorter than. É mais baixa do que. Então, adjetivo pequeno, coloca o ER e o than. Adjetivo maior, coloca o more. Acabou. Grau comparativo. Você fica 4 aulas estudando, um mês inteiro. Vocês viram em 5 minutos. Comparativo. Viu aí? Se for fazer o comparativo de igualdade, já que eu estou dando bizu, já vou dar mais um. Você fala as. Por exemplo, ela é tão alta quanto eu. Ela é tão inteligente quanto a irmã dela. She is as intelligent as her sister. You are as intelligent as me. Tão inteligente quanto eu. Você é tão alto quanto eu. You are as tall as me. Quando usa as é para comparar igualmente. E quando fala que é menos, less than, ao invés do more than. Só isso. Agora a aula aí de 2 meses em alguns minutos. Viram aí como que tem macete para tudo?
Outra coisa que também a gente pode ver dos adjetivos, essa questão de às vezes terminar em consoante, vogal, consoante, aí dobra a letra. É obrigatório? Não, é só uma curiosidade, eu coloquei aqui por curiosidade. Olha o do taller, ficou Betty is taller than Jane. Se fosse hot, que tem CVC aqui, ó, termina em consoante, vogal, consoante, a palavra hot. Dobrou e ficou hotter, mas não precisa de se apegar a essas regras, eu dei como curiosidade. E se fosse adjetivo longo aqui, ó, more, Betty is more intelligent than Jane. Todos os exemplos aqui dos adjetivos comparativos que caem pra caramba em prova. Viram aí? Continuando, agora a teacher colocou o que? Um exercise. Vamos ver juntos aí. Como que cai isso na prova, teacher? Gosto de ver na prática. Vamos ver. Tá aí. Na prática, se a gente for ver agora, um exercício para poder confirmar. Olha lá, usou um exemplo que você precisaria saber, um verbo, e os adjetivos também, as palavras que qualificam. Vamos ver? Falou very small, dangerous volcano, já usou dois adjetivos aqui, small, pequeno, dangerous, perigoso. Se eu fosse falar que uma coisa é menor do que a outra, small, eu ia usar smaller than, porque small é uma palavra pequena. Já se eu fosse falar que algo é mais perigoso, eu ia usar more dangerous than, porque perigoso já é uma palavra grande, eu não vou colocar dangerouser, não. Então, small, smaller, dangerous, more dangerous, e sempre o than, do que, porque comparou dois. Aqui falou de um vulcão, o título já te deu, já entregou o texto para você. Scanning scheme você fez pelo título. Tal, very small but dangerous, pequeno mas perigoso. Volcano, vulcão. Um vulcão pequeno, mas perigoso, da BBC News de janeiro de 2020. Pronto, já falou desse vulcão. Ele é pequeno, mas ele é perigoso. Pode te matar. Lava, ele solta lava. Papapá, ele é teeny, ele é menorzinho. Questão. In the sentence, it's begun spewing lava, triggering earthquakes. The underlined terms refers to... Precisei ler o texto? Não. Já bati o olho, tá falando do vulcão. Lá perguntou assim, ó. Triggering earthquakes. Fazendo terremoto, tantantan, terremoto, pampampam, terremoto. É causando terremoto, provocando. Mas se você não sabe que trigger é isso, teacher, eu não conheço esse verbo, trigger, nunca vi isso na minha vida. Então você anote na sua lista que fique com a palavra de hoje. Então trigger é causando, mas dava pra gente o quê? Deduzir, porque olha só, começou a lava, tantantan, terremoto. As lavas, né, a lava, quando ela sai do vulcão, o que que acontece? Ela destrói tudo em volta e pode causar terremotos. Então, era causando. Raise? Não tem nada a ver com raise. Por quê? Deixa eu colocar aqui os comentários para vocês. Por quê? Não tem como ser raise, porque raise é destruir. Vai destruir o terremoto? Não, tá causando. Defeat? Também não, porque defeat é derrotar. Ruin? Não, porque é arruinar o terremoto. Não é arruinar, é causar. Tear down, também não, porque é derrubar. Agora a letra E, incitar. Está incitando. O que é incitar? Causar. Então, é o nosso gabarito. Aqui você precisaria de saber essas palavras. Aí, por isso que é tão importante ler as fontes de jornais e revistas para você ter contato com essas palavras. Porque eu tirei essas palavras aqui todas da BBC News. A palavra raise, que é destruir, ao invés do vestibular, do concurso, da sua prova, colocar o verbo destroy, ele vai colocar raise, para ver se você conhece a palavra raise. Ele vai colocar defeat, que é derrotar, para ver se você conhece, ao invés de falar destroy, que é facinho. Vai colocar arruinar, vai colocar tear down. Aí você pensa, uai, mas tear não é lágrima? Sim, mas o verbo tear, que escreve igual, é rasgar. E tear down é destruir, rasgar, demolir. E não é matar, rasgar, acabar com o terremoto. É causar terremotos, incitar o terremoto. É a letra E, a nossa questão. A gente precisou de fazer interpretação de texto, precisou de conhecer um pouco de vocabulário e das palavras que são adjetivos e também verbos e outros. Viu como que a gramática é importante? Por isso que aprender inglês do zero é aprender o básico. Você tem que saber um básico de verbo, tem que saber um básico de adjetivo, e agora a gente vai ver aqui advérbio. Tem que saber um embasamento geral, senão não adianta. E daqui a pouco vai ter verbo também, presente, passado, futuro, present perfect, tudo mais. Vamos continuar agora, vamos ver aqui advérbio. Aqui, exatamente, Davi, very good, é isso mesmo. Então, olha aqui os advérbios, né, do zero. Então, aí, os advérbios têm quase a mesma função dos adjetivos. Contudo, ao invés de agregar características, eles viabilizam qualidades de modo, lugar e outras coisas. Portanto, funcionam como modificadores também. Só que olha a diferença aqui, ó. Se eu falar que a Beth, que ela é lenta, eu falo que she is slow.
A Beth é lenta. Betty is slow. Agora, a Beth dirige lentamente. Eu pego o slow e coloco um LY. Slowly. Viram aqui a diferença? Tá até a setinha aqui, ó. A teacher colocou. Ó, aqui tá o adjetivo, a qualidade de que ela é lenta. E aqui tá o modo que ela dirige, slowly. Então, ela é lenta, she is slow. Ela dirige slowly, ela dirige lentamente. Viram aí? Então, se perguntar para você na prova, se você pode substituir o big pelo bigger, o slow pelo slower, o slow pelo slowly, o frequent pelo frequently, não. Quando você fala que uma pessoa, por exemplo, é bonita, a pessoa é beautiful. Se falar que ela canta de forma bonita, com beleza, she sings beautiful, você mudou. Então, o modo não é a mesma coisa que a qualidade, ok? Tem que ficar atento. E, geralmente, outra coisa que a teacher falou lá atrás para vocês, a qualidade vai vir antes da pessoa. Quando falar, por exemplo, beautiful person, vai vir o beautiful antes. Agora, she drives beautiful, she drives slowly. O advérbio, o modo, vai vir no fim. Estão vendo? Na maior parte das vezes, o adjetivo vai estar antes e o advérbio vai vir no fim. Ok? É isso. Agora que foi entender, André Luiz. Vocês são engraçados demais, só vocês mesmo. E o Célio colocou aí que em Portugal é rato, isso mesmo, que é o mouse. É isso mesmo, rato. E aí em português fica mouse, a gente não traduziu essa palavra. É igual a palavra painel de propaganda. Ninguém fala que vai divulgar o seu comercial num painel de propaganda. Todo mundo fala que vai divulgar num outdoor. Tá? A palavra outdoor até foi traduzida para outdoor, mas o outdoor ficou como painel de propaganda. Quer ver outra palavra? A palavra shampoo. Antigamente, as pessoas ainda escreviam assim, né? Shampoo, igual no inglês mesmo. Hoje tem essa palavra aportuguesada, que é assim, shampoo com X e com U. Mas a gente pegou a palavra do inglês. Outra que pegou, aí já é uma palavra que veio do francês. Tem gente que não sabe. Barbecue. Por isso que tem o biquinho, barbecue. Que em francês fala, le barbecue. Então, barbecue é o churrasco. Tem o molho barbecue, que é o molho de churrasco. É uma palavra francesa. E ela continua em inglês como barbecue. E a gente usa também para falar molho barbecue. Mas a gente tem a nossa palavra churrasco, que inclusive é maravilhoso, o churrasco brasileiro, né não, gente? Our barbecue. Então, adjetivo vem antes do nome. Advérbio vem geralmente no final da frase para modificar. Ok? Relative pronouns. O que é isso, teacher? Vamos ver mais esse aqui para a gente encerrar o bloco. Isso aqui é o seguinte. Se eu falar que essa é a caneta que eu uso para escrever. This is the pen that I use to write. Eu liguei duas frases. Essa é a caneta. Que caneta, André? É a caneta que eu uso para escrever. Então, essa é uma caneta boa. Eu uso essa caneta para escrever. Juntei as duas. Essa é a caneta boa que eu uso para escrever. Quando eu junto duas frases, eu preciso de um conectivo, de um pronome relativo para fazer o quê? A relação. Por isso que ele chama relative pronouns. Quando perguntar na sua prova, se tem um relative pronoun, which, that ou who. Tá relacionando duas frases. Então, vamos lá. Eu vou falar que eu uso a caneta para escrever. I use the pen to write. Então, this is the pen that I use. Essa é a caneta que eu uso. Só que caneta é um objeto. Quando é objeto, eu posso usar o that, que é para pessoas e coisas, ou o which. Então, eu poderia falar também, deixa eu escrever a frase que fica melhor para vocês, para você visualizar. Aqui, ó. This is the pen that I use to write. Aqui, ó. Essa é a caneta que eu uso para escrever. Ao invés de usar that, eu posso apagar esse that aqui e usar which. This is the pen which I use. Por que que eu posso? Porque o which seria mais ou menos cujo, a qual. Essa é a caneta cuja eu uso, a qual eu uso, da qual eu uso, que eu uso. Então, para objetos eu posso usar which. O which serve para conectar duas frases. E para pessoa? Agora, em vez de falar essa é a caneta que eu uso, eu vou falar essa é a pessoa que eu trabalho com ela. Então, this is the person that I work with. Essa é a pessoa que eu trabalho com ela. Aí eu posso tirar o that e usar who. Aqui, ó, para pessoas, usa-se who. Essa é a pessoa quem trabalha comigo. Então, eu posso falar, this is the person that, que, this is the person who. This is the pen that, que eu uso, this is the pen which. Só isso, não tem segredo.
E aí fica todo mundo, nossa, perguntou se pode substituir o that pelo which, perguntou se pode substituir o who pelo that, eu não sei. Sim. O that pode usar para todo mundo, para pessoas, coisas, objetos, tudo. O who só para pessoa, como o whose, e o which só para objetos ou animais. Viu aí? Matou. É isso. Pronomes relativos. Fica também meses estudando cada um. Tá aqui, a teacher colocou o resumo para vocês. Mouse em inglês, Bianca. Teacher, nessa frase do advérbio do lugar, she não é o pronome correspondente ao dele, não, o her. Deixa eu ver a frase que a Bianca está perguntando. Betty is slow and she drives slowly. Se no lugar do she é o pronome que corresponde, não o her. Você quer saber por que não usou o her, Bianca? É isso? É porque nessa frase falou assim, Betty é lenta e ela dirige lentamente. É porque juntou duas frases com a conjunção and. Eu falei que ela é lenta. Frase 1, ela é lenta. Frase 2, ela dirige lentamente. Então, quando eu falo ela é lenta e dirige lentamente, eu juntei duas informações. Então, eu peguei she is slow, she drives slowly. Aí eu coloquei she is slow and she drives slow, entendeu? Porque o she tá como sujeito. Agora, se falasse assim, ela é lenta e o carro dela também é lento. Aí eu ia falar she is slow and her car is slow. Entendeu? Aí eu ia usar her para dela, o carro dela. Mas ali eu ainda estou falando dela, ele ainda é sujeito, entendeu? Porque estão duas frases usadas. Me dá o ok se você entendeu, Bianca, e todo mundo mais, né? Se quis prestar atenção na pergunta dela. Agora, a teacher, para encerrar o primeiro bloco, para eu ir ali tomar uma água e continuar com vocês, porque a segunda parte é verbo, então vai ser uma parte mais densa, mas mega importante. Então, a teacher vai mostrar para vocês um esqueminha de que eu acho que você deve fazer para garantir sua aprovação. E aí, a gente continua falando de outros tópicos verbais. Afinal de contas, a gente falou de skimming, de vocabulário, a gente falou de adjetivo, de advérbio, de comparação. Ainda falta falar de presente, passado e futuro. Ainda falta falar de falsos cognatos. Ainda falta falar de if clauses. Ainda falta falar de phrasal verbs. Ainda falta falar de expressões idiomáticas. Ok? Então, olha só, identificar as palavras conhecidas e de pouca importância, porque não vai ficar ruim para você. Você pega e faz uma leitura seletiva, vai ser top, show, você vai conseguir. Técnicas scanning e skimming, você vai chegar mais rápido na questão. Atenção aos assuntos ligados à atualidade no país e no mundo. Time, Newsweek, Guardian, Independent, Scientific American. Eu tô lendo, vai te ajudar na sua redação. Você vai escrever melhor. O cidadão que lê, ele se manifesta melhor na comunicação. Ele é mais inteligente, ele usa palavras mais precisas. Ele fica um pouco mais aguçado nas opiniões. Você se torna uma pessoa melhor. Além de você se tornar uma pessoa melhor, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma boa redação. E além de você fazer uma boa redação cheia de argumentos, você vai conseguir ler o texto. Você vai conseguir conectar a ideia do que você leu em português com o que está pedindo em inglês. Os textos são conectados. Eu converso muito com os professores daqui. Falo com a Celina, com o Wagner Santos, com a Luana e com o Fernando, que os textos estão conectados. Geralmente cai até o mesmo assunto, dependendo do vestibular. Então, você fica atualizado, vai te ajudar para tudo. Vai te ajudar na história, na sociologia, vai te ajudar na geografia, atualidades. A professora Priscila, que está aí, o Saulo também sabem disso. Você fica atualizado, te ajuda para todas as disciplinas. É fato. Estudo constante para se sentir capaz. Enriquecimento com as traduções bônus do fim do material. Isso aqui está no material da teacher, que está aí no Estratégia Vestibulares. Então, tem a tradução no final para te ajudar, para te dar suporte. O primeiro passo é você ler sem se preocupar. Pergunte o que pode ser retirado de informação relevante, como a gente fez com o texto dos cachorrinhos. O que era? Abrir o CIMOF, saíram correndo para a trosa. Além disso, ler mais de uma vez, gradativamente. Quando a questão já te indicar a linha, não precisa. Quando não te indicar, fala de acordo com o texto, você lê. De forma natural, você vai ampliando. A teacher mostrou aqui que você pode também, sublinhar palavras como introduction, waste. Nesse texto aqui, as palavras sublinhadas já te davam o assunto. Sem ter que ler o texto todo, que era do The Economist. Texto denso, difícil de ler. Olha aqui, introdução, lixo. Contaminantes, sistemas de tratamento, controle do meio ambiente, população com micróbios. Então, olha aqui, sublinhar o que eu considero importante. Se você sublinhasse, você já descobriria que está falando de lixo, de desperdício, de contaminação por causa do lixo, causa micróbio e tem que fazer o controle do meio ambiente. É isso.
Então, viram? Então, eu espero que essa primeira parte tenha ficado super clara, mega clara. Eu vou ali só tomar uma água e volto. Então, ó, 9 o'clock, 9 sharp, é 9. Eu quero vocês de volta pra gente continuar 9 p.m., ok? Então, vou dar o intervalozinho e daqui a pouco tô com vocês novamente. See you in a while, crocodile, ok? See you later, alligator.